Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que estão assistindo. Hoje nós estamos aqui para estar realizando o nosso 6º episódio do nosso podcast. Como todos os episódios, eu acho importante a gente frisar qual é o nosso objetivo com ele. A intenção do podcast é você conseguir cada semana trazer pessoas diferentes, de áreas diferentes, com embasamento em áreas diferentes, para estar conversando um pouco com a gente sobre áreas de trabalho, sobre questões sociais, questões culturais, pautas que precisam ser trabalhadas. Como todo episódio, hoje como todo não, hoje um pouquinho diferente. Hoje nós não temos hoje nós temos duas convidadas para estar falando aqui com a gente um pouco sobre empreendedorismo, esse ramo que ganhou muito espaço, principalmente nesse período que a gente acabou de passar, que foi o da pandemia, onde muita gente teve que se reinventar. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Joyce, a Clydes, por vocês terem topado o convite de estar vindo ter esse bate-papo com a gente. Primeira perguntinha é uma pergunta básica que a gente faz em todos os episódios. Para quem não conhece vocês, quem é a Joyce e quem é a Clydes? Acho que é mais fácil a Clydes se apresentar. Então, eu sou a Clydes, não sei como vocês quiserem falar, né? Porque eu tinha de falar Clydes, mas fala Clydes, que é a fábrica de biscoito que tem em Santa Teresa. Eu que iniciei, entendeu? Ela era bem pequenininha, ela é minha filha Joyce, mas também tá falando com vocês. Entendeu? É isso aí. Dono da fábrica de biscoito Santa Teresa já. Hoje a gente vai funcionar com uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente não vai estar conduzindo, elas que vão estar conduzindo a nossa entrevista. Elas vão estar falando um pouco sobre como foi essa jornada delas desde lá do início da empresa até agora. E aí depois no finalzinho a gente abre para as perguntas. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu deixo com vocês. Tá, vamos lá. Meu nome é Joyce, a Manuela falou, sou filha da Clydes, eu não sei se parece, mas dizem que eu sou filha dela. Então, quando a Clydes começou, eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6. Então, hoje a fábrica tem 33 anos. Não vou fazer conta com vocês, não. Vocês que lutam. Então, a fábrica começou exatamente com ela, com a Clydes. É um privilégio muito grande hoje para vocês poderem ouvir falar de uma marca pela melhor pessoa indicada para essa marca, que é quem criou a marca. Que a princípio não era uma marca. Ela só era uma pessoa que quis fazer biscoito, que quis fazer alguma coisa, na verdade, que quis gerar renda, que quis gerar um rendimento mensal em uma fase que estava muito difícil. Então, ela vai contar um pouco para vocês de onde que veio esse start, por que fazer biscoito, por que começar a fazer biscoito, o que deu na cabeça dela naquela época com 20... Pronto, acabei com a sua idade. Com 24 anos, a maioria de vocês estão com 14, 17, não? É a idade que eu casei. Então, o que deu na cabeça dela, uma menina, né, com 24 anos, 3 filhos já, de começar a fazer alguma coisa. Por onde começou, se tinha dinheiro, se não tinha, se tinha recurso, se não tinha, quem deu incentivo, como que ela conseguiu vender o que ela fazia. Então, nada melhor da gente ouvir da boca da própria pessoa, de quem criou, que muita gente chega na fábrica. Vocês já foram lá na Clydes? Quem já foi? Vocês já conheciam ela? Sabia quem era ela? Normalmente as pessoas chegam lá na fábrica e ela tá no caixa. Aí as pessoas chegam e olham lá, Clydes Biscoito, desde 90. Aí a pessoa olha assim e fala, nossa, mas essa Clyde ainda é viva? Sendo que ela que tá no caixa. E aí ela fala, trabalha muito ainda. Realmente, é a melhor funcionária que a fábrica tem. Então, é um privilégio muito grande você poder saber da história de uma marca pela boca de quem realmente passou por todas as fases dessa marca. Porque uma coisa é eu contar. Eu já tinha 6 anos, eu queria saber o quê? Claro, precisa de comer. Tipo, faz casadinho pra mim que eu quero comer. Porque o que eu gostava de fazer naquela época era comer. Então, e ela não. Ela tem toda a história para passar pra vocês, todas as fases, Então, explorem bastante, façam pergunta, tirem dúvida, pergunta coisa trivial. O que você fazia naquela época? Como que você era? Como é que eram as crianças? Como que eram seus pais? Então, vocês vão poder ouvir agora, desde o começo, de como que a Clydes começou lá em 1º de abril de 90. Então, gente, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Então, eu falei com 17 anos, eu fiz 17 anos e casei. Com 21 anos, ia fazer 22, já tinha 3 filhos. Joyce é a mais velha, né? Tem mais 2 na paz. E ali veio a dificuldade, porque a gente vivia do café. Na época, um pouquinho de café, que meu esposo tinha um sítio, eu morava com a minha sogra, Santa Teresa, em Itabocas, que é bem perto, um distrito bem perto. Ele mexia com café. Então, era muito pouquinho, era uma vez por ano. E com 3 filhos, começamos a pensar, tem que fazer alguma coisa para ajudar no orçamento da casa.
E eu, a vida toda, morei sempre na roça, em Taboca, meus pais sempre mexeram com café, tudo. Minha mãe, na época, acabava de colher o café, o aniversário do meu pai, o Natal, fazia biscoito. Aí sempre era o biscoito de champanhe e o casadinho. Sempre a gente comia esse biscoito que ela fazia nessas datas, não era sempre que tinha isso lá em casa. O biscoito era uma coisa para luxo, né? Então era só nessas datas que a gente fazia isso. Então quando veio a dificuldade que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar, falei, então vamos fazer. Comecei a fazer na minha cozinha mesmo, não tinha recurso nenhum, não é igual hoje que tem o WhatsApp, você está divulgando, entendeu? Tem um monte de rede social aí que dá para você divulgar, espalhar que você está fazendo alguma coisa. Naquela época era boca a boca mesmo. Então eu comecei ali na minha cozinha, no 1º de abril, se vocês olharem, acho que era domingo, à tarde, para ter as crianças para dormir, falei, não, vou fazer com aquilo que eu tinha em casa. Um fogão de 4 bocas, ele fogãozinho desse tamanho, umas folhinhas desse tamanho, amassei aquela massinha com o que eu tinha em casa, do casadinho, um pouquinho de champanhe. E na segunda-feira, ligando para um e para outro que eu tinha feito. Aquele pouquinho de biscoito para vender e consegui começar a fazer a vender, né, para poder circular um pouquinho do dinheiro, para comprar mais um pouquinho de matéria-prima. E isso foi, entendeu, muito sacrifício no começo, você começar sem nada, mas sem nada mesmo, a cozinha pequenininha, um fogão a lenha, pena que as fotos a gente não tem, porque a enchente em 2000 detonou tudo, mas foi muito ali, muito no comecinho, muito sem nada. E ali foi falando para um, para outro, e eu comecei fazendo o biscoito casadinho e o champanhe, que até trouxe para vocês provarem, ela trouxe uns pacotinhos ali para vocês verem. Foi o biscoito que a gente começou, e até hoje são biscoitos que vende muito na loja. E aí foi crescendo, foi aumentando, com o recurso que foi aumentando, a gente foi aumentando um pouquinho a fábrica, um pouquinho mais a cozinha, comprando um fogão um pouquinho maior. E a gente foi devagarzinho, muito lentamente, crescendo. Daí 3 anos registramos a empresa, os filhos foram crescendo, com 7 anos, 8 já ajudava a casar casadinho, mais comigo do que casava, né? Mas foi ajudando e a gente foi ficando ali, eu não sei se vocês conhecem onde a fábrica começou, aí na rua do museu. Então, ali, era ali, a fábrica durante 21 anos ela ficou ali. Era ali atrás, a minha casa era uma casa baixa, era minha sogra, nem era minha casa na época. Morava ali atrás com ela e ali foi fazendo, foi aumentando um pouquinho mais, foi, que a gente foi aumentando a cozinha, depois registramos 3 anos depois. Os biscoitos foram aumentando as receitas, né? A gente foi do casar, hoje são 80 e... Começamos com 2, mas hoje tem 86 tipos, né? Que a gente tem de biscoitos. De biscoito. Daí foi, fala um pouquinho ali, eu acho que esqueci. O que eu acho muito legal é focar nessa parte na época que começou, a família tinha dívidas, né? Tinha dívidas, o meu irmão mais novo, ele era cardíaco, de problema de coração, então era muita demanda de remédio, de médico, então era realmente, porque às vezes a gente acha que quando a gente começa a empreender, começa a fazer alguma coisa, tem que tudo dar certo. A gente tem que ter tudo. Ah não, eu tenho que ter já uma cozinha montada, eu já tenho que ter uma marca, eu já tenho que ter sacola, eu já tenho que ter as receitas prontas. E não, quanta coisa você fez antes de fazer biscoito? Então, esse que na hora que eu fui fazer, porque às vezes a gente faz assim, vai começar a contar, mas embola. Por isso que a gente vai escrever o livro para estar contando tudo, quando você vai lembrando, porque é muita coisa, entendeu? Foi muita coisa nesses 33 anos. E eu embalava os biscoitos, aí eu comecei a comprar trigo a granel, porque o fracionado era muito caro. Então, na sacola que a gente comprava o trigo e o açúcar, é onde a gente embalava o biscoito e amarrava com barbantinho. E botava no fogão a lenha, ali as pessoas entravam lá no fundo, não sei quem conheceu daqui, não sei se vocês conheceram na época, a casa foi derrubada em 2001. Então eu entrava lá atrás, ia lá na cozinha, em cima do fogão a lenha, que eu não tinha mesa também na cozinha, lá ficavam os pacotes de trigo, de açúcar, onde eu embalava o biscoito, tudo embalagem de meio quilo, e amarrava com barbante. Daí até a gente poder comprar sacolas, que depois passamos pela sacola, vocês conhecem sacola de rolo? Aquela sacolinha que você puxa assim? Comprava aquela sacola, nós vendemos biscoito naquela sacola uns 8 anos, né? Até a gente poder mandar fazer uma sacola com o nome, isso já veio, acho que uns 12 anos de fábrica, né? Quando a gente conseguiu fazer uma sacola personalizada. Mas o produto, uma coisa que eu vou falar para vocês, desde que eu comecei lá naquela sacola de trigo, de açúcar, o povo comprava aquilo com alegria, com felicidade, levava para casa, voltava para comprar mais, porque gostava, entendeu? Era um produto que, graças a Deus, é uma coisa que sempre o povo gostou, de você fazia aquilo com amor, porque quanto mais você fazia, mais o povo gostava, isso aqui, entendeu? Você vai, não quero levar o biscoito, não importava que estava na sacola de trigo, de açúcar reutilizado, entendeu? E isso pra gente foi muita motivação, você fazer um produto que as pessoas
gostando e levando e não importando que não estava numa embalagem aí adequada, entendeu? Assim, que teria que ser mesmo. Um negócio que também é muito legal, que a gente sempre fala quando fala com as pessoas, é que nem sempre foi só biscoito. No começo, o que você fazia além de biscoito? Então, Quando você começou a ligar para as pessoas e oferecer, tô fazendo biscoito. Você quer? A pessoa pergunta, mas você faz bolo? Você faz torta? Então, e eu fazia tudo. Tudo por quê? Porque precisava de dinheiro para o orçamento da casa. E eu sempre tive muita vontade, sempre... Trabalhar para mim era um prazer, sempre foi até hoje, graças a Deus. Então, não, você faz bolo? Não, vou fazer bolo. Então, tem muita história no meu, se eu for contar, até engraçadas. Mas fazia bolo gelado, bolo de aniversário, bolo para 15 anos, muito salgado. Entregava salgado para aniversário. Eu pensava assim, você faz, eu preciso de 5 mil salgados. Eu não tinha estrutura para 5 mil salgados numa festa de 15 anos, que aconteceu lá na Bebê. A mãe da moça falou assim, não, você faz. Eu falei, mas se entregar tudo de uma vez, ela falou, não, já para você, ela viu tanta boa vontade de eu fazer, ela conhecia meus produtos. Ela falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um carro, vai vir, você vai fritando e eles vêm buscando e levando. Eu entreguei os 5 mil salgados, quentinho na festa, sem estrutura nenhuma, mas eu virei quase à noite, 3 horas da manhã, entregando os últimos salgados fritos. E pode ter certeza, até o último salgado, lá 3 horas da manhã, o criançado já dormindo, meu sorriso era até na orelha, feliz da vida que eu tinha conseguido, entendeu? Não tinha deixado, não tinha decepcionado aquelas pessoas, entendeu? Até hoje eu falo com ela, que já é uma mulher feita, tudo no aniversário de 15 anos. Ela fala, gente, foi muita boa vontade e vontade de fazer. Então é muita coisa que tem no meio, que você for lembrar de tudo, o que foi feito. Aí a gente fazia junto. Fazia biscoito, quando saía menos biscoito, não, aparecia um bolo, aparecia pão, aparecia mentira, tudo que aparecia eu ia para a cozinha, metia a mão e fazia. E graças a Deus, era muito amor e muita vontade, sempre as pessoas ficavam satisfeitas e voltavam para estar agradecendo, para levando mais, entendeu? Tem uma outra história que a gente conta que é bem engraçada, que a gente acha que quando a pessoa começa a fazer, às vezes dá alguma coisa errada no meio do caminho, a pessoa pega e desiste, chuta o balde, fala, não é pra mim, eu não sei fazer isso, não vai dar certo, a pessoa não vai gostar, eu vou levar um esporro se eu levar isso desse jeito. Conta a história do bolo de 15 anos. Uma menina pediu para fazer um bolo, isso já tinha feito. Não era qualquer pessoa, né? Era uma pessoa bem influente, essa Tereza, que chegou lá e pediu um bolo de 15 anos para a festa dela. Gente, um bolo de 15 anos, se ele não for o bolo de 15 anos, é a estrela da festa. Depois da debutante, o bolo é a debutante avalsa o bolo. É dos componentes mais importantes de uma festa de 15 anos. Aí o que aconteceu no bolo? Aí o que aconteceu? Ela pediu para mim fazer. Jamais ia falar que não. Ela era cliente, ela já estava comprando os biscoitos, ela fazia. Não, eu faço. Ela viu aquela boa vontade, aquela coisa, então você vai fazer o bolo de 15 anos da minha filha. Eu fiz um bolo, por isso que eu falo, hoje tem tanta coisa para confeitar um bolo, não tinha nada. Era confeitado ali com aquele saquinho que você corta o bico e faz as pitanguinhas. Só que o recurso era pouco, fiz o bolo estava delicioso, isso eu garanto. Na hora do glacê, foi no sábado a festa, era no domingo à tarde, 2 horas da tarde. O glacê só deu para enfeitar a frente do bolo. Atrás não deu. E eu não tinha mais ingrediente no domingo, não tinha como. Até hoje, quando essa mulher entra na loja, eu quase ponho um tapete vermelho para ela, que é a mãe da menina. Que a menina não estava nem, a gente estava lá se arrumando, tudo, entendeu? Ela só ia ver a mesa toda pronta, a festa toda pronta. Eu chego para entregar o bolo. Eu e meu esposo para entregar aquele bolo, a gente tinha um carrinho bem pequeno, era bem difícil para levar. Levamos, botei o bolo na mesa e chamei a mãe da menina e falei, ó, o glacê não deu a parte de trás, ficou só no recheio. Nossa, aquela mulher foi tão compreensiva, ela falou, não, só vai sair na frente as fotos, tá tranquilo, ela falou, você pode ficar tranquilo que nada vai dar errado, esse bolo tá delicioso, tenho certeza. E naquilo ali, eu tava com tanto medo de chegar assim, eu tinha aquela certeza, eu falei, não, ela vai entender, eu tenho certeza, se eu explicar, ela vai entender. Cheguei, expliquei, falei a verdade, entendeu? E ela foi tão carinhosa comigo naquele momento, que ela não tem noção. Que se eu tivesse condições, eu daria aquele bolo, nem teria cobrado, só que eu não tinha condições. Fui tão feliz que eu fiquei da compreensão da pessoa no momento, entendeu? Que se a pessoa chegar com o bolo na festa sem decorar um lado, falou, não, a gente põe para trás, as fotos saem na frente e tudo deu certo. O álbum dela ficou lindo. Ninguém sabia que trás estava sem. Eu sempre falo que se o glacê tivesse dado todo errado, ela teria criado o naked cake. Que alguém criou, né? Certamente foi a coisa que deu errado nesse sentido, que criou o petit gâteau, o naked cake, e daí foi. Que é um bolo todo sem cobertura. Sem cobertura. E dessas histórias tem muitas outras, muitas. Aí as pessoas também perguntam muito, que é muito comum perguntar,
Que aí começou a aparecer, começou a fazer e tudo mais, os biscoitos começaram a ficar mais em evidência, começou a ser um produto menos perecível, que dava para você fazer, armazenar e aí oferecer para as pessoas verem, começou a aparecer gente que queria revender. E junto com gente que quer revender, aparece também o povo que não gosta muito de pagar. Tem aquela galera que compra e a história do caminhão que encostou lá, abasteceu de biscoito depois de produção. A gente trabalhou sábado e domingo com hora extra, já tinha umas 4 funcionários na época. Trabalhamos o sábado 3 finais de semana inteiros só para fazer a encomenda dele, para levar. Levou, minha filha, deu 3 cheques até hoje, nunca mais. Você pensa você levar um prejuízo desse tamanho no início, quando você está tentando se equilibrar, mas a vontade de trabalhar, entendeu? De crescer, de estar ali, de fazer, fizemos com aquele carinho, com aquele amor, os biscoitos maravilhosos, tudo na caixa. Ele levou, deu o cheque, ó, sumiu. Que é mais ou menos o que aconteceu com muita gente nesse período de pandemia. Você teve que equilibrar os pratos de algum jeito, de manter o seu recurso, não parar, em um cenário que não estava nada colaborativo, né, para a situação. Mas é muito interessante o que ela falou, porque às vezes a pessoa acha que tudo tem que dar certo no início, tem que ter tudo para começar uma coisa. Se você tiver amor, fazer uma coisa que você gosta, botar amor no negócio, além de disposição, entendeu? Você pode ter certeza. E não tropicar na primeira pedra. Você tropica, mas levanta de novo, porque a pessoa olha o jeito que está lá hoje, graças a Deus, aquilo lá é fruto de muito trabalho, de muito amor, de muita dedicação da família toda, que é uma empresa familiar, mas não pensa que foi só rosa, não. Teve os espinhos também, entendeu? Então teve muito tropeço, mas graças a Deus teve muita persistência e hoje está ali. E o empreendedor, a gente fala muito que o empreendedor é aquele que cria coisas, né? Nem sempre o empreendedor tem que ser a pessoa que vai criar coisas, que vai criar uma empresa. Você pode ser um empreendedor trabalhando dentro de uma empresa de alguém. Você pode inovar, você pode ser... Uma coisa é você ter certeza que o que você faz é muito bom. Seja onde você estiver, em um ambiente que você se sente confortável, em um ambiente que você gosta, não vale a pena perder vida trabalhando onde você não vê fundamento. Então, se você está em algum lugar que você vê fundamento, que você vê propósito, que você vê sentido, que te faz bem, você pode empreender não sendo o dono daquilo. Você pode plenamente ser empreendedor do seu próprio trabalho. No caso da gente, no caso dela, o empreendedorismo dela veio de criar algo para ela. Mas nem sempre empreender tem que ser uma coisa que você tem que criar uma coisa para você e você ser dono daquilo. Nós somos pessoas, às vezes a pessoa fala muito, você tem que empreender. Mas empreender é fazer um bom trabalho. É ter certeza que o seu trabalho é muito bom, aonde você estiver. Então, quando você tem muita certeza que você é bom, de que você faz muito bem feito, que você entrega o que promete, você vai crescer aonde você estiver. Você vai crescer numa empresa, você vai crescer sozinho, você vai crescer empregando, você vai crescer em sócio. Quando você é muito bom, você vai ter 3 pessoas à sua volta. Alguém que quer trabalhar com você, alguém que quer trabalhar para você e alguém que quer trabalhar, que você trabalhe para ela. E aí você é livre para escolher cada perfil. Tem gente que tem perfil para criar uma coisa. Às vezes a pessoa fica muito frustrada porque ela tenta criar alguma coisa e não dá certo. Talvez a pessoa é muito boa, mas não para ser dono. Às vezes ela é muito boa para criar alguma coisa dentro de algo que já existe. Por que não? Você vê muitas pessoas que crescem em empresa, viram CEOs, viram executivos. Elas não estão empreendendo para elas estão empreendendo o trabalho delas em algum lugar. Então isso que é muito legal quando você pensa em empreendedorismo, que não é, nossa, eu tenho que criar uma marca, eu tenho que criar alguma coisa, nossa, eu tenho que fazer. Não, nem sempre, não, talvez não é o seu perfil. Cada um, a gente tem que respeitar o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente tem de propósito de vida também. Então a gente vê ali os olhares atentos de monte, né, pensando o que vai sair aqui, né? O que vai sair de coisa nova, de produto novo, E vocês moram aqui, todo mundo. Aqui vocês são basicamente rural, café? Qual é a atividade mais básica aqui? Café, rural. Alguém faz coisa em casa? A mãe, o pai, pão, café. Quem produz café? Da família que faz café. Produz, planta e tudo. O café é uma coisa que está vindo muito forte, então às vezes você, além de você aproveitar o que tem à sua volta, igual a mãe falou que no começo ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha na mão. Então, quantas marcas de café que estão surgindo muito grandes, muito fortes, que são da própria família. Às vezes você está com tudo tão contaminado à sua volta que você não enxerga que a sua fonte maior de recurso está do seu lado, está no seu quintal. Você tem uma verdura que você pode vender, você tem um café que você pode torrar e embalar, você tem um pão da sua tia que é muito bom e você pode embalar ele e vender.
Você pode oferecer, hoje já tem rede social, naquela época como é que você oferecia os biscoitos? É o que eu estava falando pra falar agora, porque a gente, quando eu falei para vocês, a gente só vivia de um café, que era uma vez por ano e era muito pouquinho. Só que aí precisou parar o café, parou o investimento, mas depois que a coisa melhorou, a gente voltou e hoje tem os biscoitos e café. Então, ela pode falar da marca de café que a gente também tem agora junto com os biscoitos. Na época a gente estruturou e veio junto, né? E aí de uma marca surgiu outra. E é meio que isso, né? O empreendedor, ele puxa junto. Então, quando você empreende em uma cidade, em uma região, você não vai crescer sozinho, você vai carregar uma galera de pessoas com você. Gente que vai trabalhar, que vai produzir insumo, que vai te dar incentivo, que vai vender o seu produto. Então, quando uma região cria uma mente empreendedora, toda a região vai ser puxada para cima junto. Então, isso que é bem legal. Um vai botar uma fábrica de alguma coisa, o outro, igual aconteceu lá em Santa Teresa. Hoje em dia tem a fábrica de biscoito, já tem 3 ou 4 cervejarias, a rede de hotel cresceu. Então, quando uma coisa começa a ir, vai puxando tudo. E o empreendedorismo, o empreendedor não consegue trabalhar sozinho, ele precisa de gente boa com ele. E é onde que entra a leva nova de galera que está a fim de realmente trabalhar e fazer a diferença. E daí se destacar, e aí se juntar um dinheiro, e aí se for o perfil, você montar alguma coisa para você. É o que aconteceu com a fábrica, porque a fábrica a gente criou, mas quando eles cresceram com esse amor mesmo com a gente, eles também, foi o que melhorou tudo. A fábrica, depois que ela tá lá, com certeza teve que ela vestiu a camisa, ela cresceu gostando, né, filha? Você me paga. E igual, se a gente pensa na felicidade da gente, você ter um negócio e que o filho vem com aquela força de melhorar aquilo ali que já tá bom, melhorar e fazer, entendeu? E ela, tem quantos anos que você tá na fábrica? Se formou e veio de volta e foi ali e fez a diferença, pode ter certeza. Tinha um produto muito bom, porque ela me conhece, ela sabe que eu sempre, é a família, eu e meu esposo, tô falando eu aqui, mas é a família toda sempre foi envolvida. Meu esposo sempre junto, ele não tá aqui hoje, mas no início, quando eu comecei lá, naquele fogão de 4 bocas, ele olhava forno, ele ajudava a passar o biscoito no cilindro, ele olhava as crianças a botar para dormir, porque 3 crianças, uma de 2 anos, um de 4 e a outra de 6, vocês imaginam o que era, um jardim de infância em casa, tinha que ter fábrica, tinha que estar aí tudo junto, e tudo era dentro de casa, entendeu? Então eram os dois ali envolvidos, e aí foram crescendo com o mesmo amor que a gente tinha, graças a Deus eles têm a mesma garra e fez a diferença que está hoje aí. Que no início, quando você não tem funcionário, quando você não tem sócio, é você que faz tudo, é você que faz, é você que amassa, é você que assa, embala, vende, cobra, faz compra. Então, quando você tem o seu perfil de empreendedor, você tem esse perfil de querer tomar conta de todos os setores. Não é um problema quem não tem esse perfil. É isso que a gente bate muito na tecla. Da fábrica hoje, igual eu falo que as pessoas às vezes elas trabalham em um lugar e depois elas saem e fazem os caminhos delas. Da nossa fábrica saíram hoje 2 marcas de biscoito hoje em Santa Teresa. As 2 marcas que tem em Santa Teresa hoje, que não é a gente, são ex-funcionários nossos que montaram as fábricas deles. Ah, mas como vocês veem isso? Que sacanagem, que botar uma concorrência, sendo que... Não é concorrência. Nunca é concorrência. Quando você ensina alguém a produzir alguma coisa, é um puto orgulho você olhar para aquilo e falar, isso veio de mim, isso se inspirou em mim, isso veio daqui. Então, vocês não têm que, quando começarem a criar as coisas, se preocupar com, mas fulano copiou a minha ideia. Não, ninguém copia a ideia de ninguém. Ninguém vai ser igual a você, ninguém faz o que você faz. Só que isso você precisa conhecer o que você faz. Sabendo que você faz bem e que é uma coisa que está entregando o que promete, cobrando o justo por aquilo, você não vai ter medo de ninguém entrar no mercado e roubar a sua vaga. Porque o que você faz, só você faz. Por isso que sempre faz com amor que vai fazer bem feito, pode ter certeza. A coisa dá certo. O seu cliente entende. Vamos lá. Agora, continuando, a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou convidando o pessoal aos poucos para vir passando ou aqui pelo lado ou lá por trás. Aí senta aqui, faz a pergunta e depois volta. Nós temos algumas perguntas já preparadas, mas o pessoal daí da turma do Manuel, se também tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode estar vindo. Só organizar para não vir todo mundo de uma vez só.
primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Bom, cada vez mais as mulheres elas vêm ganhando espaço no ramo empresarial. Eu queria saber como que vocês lidam com o fato de serem inspirações para muitas meninas, mulheres, jovens que querem começar a empreender. Acho que a mamãe é a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque ela começou a empreender sendo mulher nos anos 90. Há 30 anos, você ser mulher e trabalhar fora era um tabu muito grande. Hoje em dia é muito mais relaxado essa questão, mas naquela época era muito mais engessado, era muito mais patriarcal, né? Um núcleo familiar muito mais. Então, o fato de não trabalhar fora naquela época, eu acho que foi mais um incentivo para fazer em casa, que ela pode responder. Para fazer em casa. Foi quando que trabalhar fora era muito difícil para sair. Eu até tentei ir na prefeitura, ver se eu conseguia alguma coisa para que ajudasse ali, né? Mas eu vi que era impossível trabalhar fora. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa em casa que vai trazer um retorno financeiro e eu vou estar perto, porque 3 crianças pequenas não dá para ficar fora. Mas, com certeza, eu tenho muito orgulho de ser, entendeu? Essa inspiração da pessoa chegar lá e falar, vocês me inspiram, eu sinto inspiração de ver como vocês cresceram. Você começou lá pequenininho, sem recurso, e hoje vocês estão, entendeu? Nesse nível. Graças a Deus, a gente fica muito feliz com isso ali. Muito obrigada. Obrigada. Ei, gente, bom dia. É o seguinte, a minha pergunta durante a sua jornada de fábrica de biscoito e você já pensou em mudar para, por exemplo, salgado ou coisas diferentes? No início, quando eu comecei, igual eu falei, eu fazia bolo, eu fazia salgado, eu fazia biscoito, eu ia fazendo tudo e fazia tricô também, muito tricô à mão. E aí, então, eu falei, gente, alguma coisa tem que parar, porque a coisa começou a andar junto e eu comecei a não dar conta, né? O tempo, uma pessoa só, né? Minha esposa ajudava, mas um filho ajudava um pouco, mas assim, aquilo ali era eu que tinha que estar aí. Eu falei, não tem que escolher. Pelo meu marido, a gente ia ficar até com salgado, porque ele gostava mais de mexer, era menos trabalho, não tinha forno, era tudo congelado. Mas eu falei, não tem que escolher. Aí eu sempre gostei mais de fazer biscoito, foi quando a gente escolheu, focou só nos biscoitos e foi deixando os salgados. Tem biscoito e salgado, mas o salgadinho de festa a gente foi deixando de lado. Mas a gente gostava também de mexer com salgado. Obrigado. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente como que foi o período da pandemia para vocês, onde todo mundo teve que se reinventar para se manter. Uma coisa que ajudou muito na pandemia, muito, foi o fato que ajudou muito não só na questão financeira, ajudou muito na questão de paz. Porque a pessoa que não tem paz também, eu acho que é muito mais nocivo do que você realmente trabalhar demais. Uma coisa que ajudou muito foi a gente não ter dívida. A gente não ter nada em aberto, precisando daquilo exatamente funcionar justinho para não ter problema. Então, a gente não ter dívida foi um negócio que ajudou muito. Então, precisou parar por alguns períodos. A gente conseguiu não demitir ninguém. E nem deixar de pagar. E nem deixar de pagar, não deixar de honrar nenhum compromisso financeiro. Nem deixar de honrar com as pessoas que trabalham pra gente. A gente não fez diminuição de carga horária, a gente não reduziu o salário, a gente não desligou ninguém. Conseguimos manter todo o nosso quadro, mesmo trabalhando às vezes um dia por semana. Mas Teve conseguimos 4 semanas que ficou parado mesmo. Paramos um e mês. não deixamos de pagar ninguém mesmo em casa, não tiveram nem desconto de salário, nada, receberam. Então, a gente conseguiu porque é o que ela falou, a gente estava nivelada ali, porque se a pessoa está meio balançando é mais complicado para você manter. Tá muito ajustado com as suas questões Você tem um financeiras. monte de funcionário e tudo, e você tem que manter em dia sem estar produzindo, não é fácil. Mas graças a Deus ficou tudo, a gente conseguiu passar. E aí a questão de reinvenção, a gente abriu mais os canais de mídia social, abrimos mais o WhatsApp para a galera pedir por WhatsApp. Estudamos atender as pessoas no carro, de a pessoa ligar para a fábrica, pedir e a gente entregar. A gente passou pela pandemia assim, pagando as contas. Não teve um período grande dela, não teve lucro. A gente conseguiu pagar porque a gente não tinha dívida. É porque se manter. não podia entrar nem da fábrica, então eu vinha até no estacionamento, ligava, ficava indo no caixa,
entregava no carro, a pessoa falava o que queria, entregava no carro, ninguém ficou sem o biscoito. Então, era bem devagar, entendeu? O movimento, o povo nem saiu muito de casa. Mas a gente foi fazendo o que podia fazer da melhor forma possível. No ano passado, eu fiz uma cirurgia e com 15 dias eu tive uma revisão e eu queria levar alguma coisa para o meu médico. Aí eu lembrei de vocês, parei no caminho, né? Parei lá na fábrica, lá embaixo, montei um kit, né? Aí eu falei, eu acho que ele vai gostar, né? Porque todo mundo gosta dos produtos e tal. E quando eu cheguei lá, né, com a bolsa, eu falei com ele, doutor Edmo, eu trouxe uma lembrancinha, né? Por tudo que você fez e tal. E Cláudice, eu amo. Então a gente tem muito para acabar depois do papo. E como vocês acham que vocês conquistaram assim, esse mercado vasto? Porque vocês são altamente reconhecidos, né, dentro do estado, onde a gente chega com essa embalagem, todo mundo fala, eu gosto, eu já provei, eu adoro, eu já ganhei. Como que vocês acham que vocês expandiram e conquistaram esse espaço? Eu acho que uma coisa que é muito básica e pra gente é um valor muito forte lá na empresa é a gente ser como sempre foi. Então hoje em dia a gente cresceu, mas nunca deixou de ser aquele produto de dentro de casa. Aquela artesanal, aquele sabor de casa mesmo, biscoito caseiro, porque a gente não usa aditivo, não usa conservante. A gente preservou a produção artesanal, então é tudo feito à mão, tudo que a gente fabrica passa por pelo menos 5 pessoas dentro da fábrica. Então essa certeza que o nosso consumidor tem de que não, eu vou comprar porque eu sei o que esperar desse produto. No máximo vai estar melhor, não vai estar pior, não vai perder a qualidade. Eu sei que é de Santa Teresa, eu sei que tem a raiz de quem começou, tá até hoje, e o jeito que é feito até hoje. Então eu acho que a questão de você ter um valor forte, no que você acredita ser um valor que vai ser reconhecido, é muito importante. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Perguntas que normalmente aparecem. Quantos quilos de biscoito por dia é feito? Já que é todo manual, uma curiosidade que normalmente aparece muito. No período de alta temporada, a gente chega a 600 quilos dia de produção de biscoito. Na baixa temporada, 450, 500 quilos por dia. Mas todinho feito à mão. Vocês conhecem o Cebolinha? Eu trouxe, eu vou passar para ali, vocês. vai passar ali. Pra vocês Ele é um disquinho desse tamanho, da grossura de uma moeda de 50 centavos. Aquilo tudo é enrolado à mão, é congelado, cortado, todo à mão. O casadinho é feito, passa aí para todo mundo. Desculpa, agora vocês só olham, depois vocês provam. Vocês podem provar. O casadinho todo feito à mão, depois todo casado à mão. Não tem máquina, você chegar na loja, tem aquele vidro que você vê dentro da fábrica, você vai ver que não tem máquina. Tudo lá é feito à mão. E não tem nenhum aditivo químico. A gente não usa aromatizante, conservante, nada disso. Nem antimofo, nada. Ele é todo igualzinho vocês fazem um biscoito em casa. Se você pegar uma matéria-prima e for lá para sua cozinha, você vai fazer um biscoito igual ou parecido com esse, entendeu? Porque não tem nada aí de aditivo. É realmente o cliente confiar que ele está comprando algo que você realmente está prometendo oferecer. O que você promete oferecer é o que você entrega. É isso que faz o seu cliente voltar ao seu lugar e querer comprar de novo. A gente fala que a gente vende toda a nossa produção, 500 de biscoito dia, num raio de até 50 quilômetros. Ou seja, é tudo vendido aqui no estado. 50% é vendido na loja, em Santa Teresa. Então, é um produto que o cliente compra e recompra, porque se a gente não está precisando em 33 anos buscar mercado fora, é porque o mercado perto está consumindo, ele está absorvendo toda a produção. Então, isso é um indicativo de que a sua marca ela é muito bem aceita, é que você não tem que sair buscando o mercado. O próprio mercado à sua volta consome o que você produz. Outro dia tinha tinha um senhor que mora em São Paulo, só que ele trabalhava aqui, não sei não, tem uma empresa aqui embaixo, São Roque, é IFES, né? É IFES aqui perto, né? Ele trabalhava na escola e aposentado e foi embora para São Paulo. Aí ele estava lá na loja, tem uns 3, 4 meses. Aí ele chegou lá e conheceu a gente quando a fábrica era aqui em cima e só para os filhos dele que moram no estado sempre leva para ele. Aí ele chegou na loja e falou assim, vocês sabem por que eu até hoje compro o produto de vocês? Eu moro em São Paulo, em vez de lá, e meus filhos sempre levam e quando eu venho eu não vou embora sem?
Eu na hora fiquei meio assim, não soube responder. Aí ele falou, porque desde o primeiro que eu comprei, ele falou, de vocês é igual. Ele tem o mesmo sabor, ele não mudou, vocês cresceram, vieram pra cá, construíram essa estrutura enorme, mas o biscoito é o mesmo. Pensa a alegria que a gente fica de ouvir um cliente de 30 anos comprando o produto e falando. E a gente tem muito peso, a maioria dos nossos clientes é sempre, entendeu? O povo vem, compra, vem de novo, compra, manda alguém buscar quando não vem. Então isso é muito bom pra gente, só motiva a gente a estar cada vez mais conservando isso que tá aí. Porque ele é todo artesanal, todo bem caseiro mesmo, com gosto de biscoito de vó, né? Então, a minha pergunta era praticamente isso, né? Como que está essa expansão também fora do estado? Vocês já têm, assim, ciência que vocês já estão, né, expandindo para outros estados do Brasil? Como que está esse processo? Ou só mesmo aqui no Espírito Santo? Então, a gente não tem capacidade produtiva ainda para produzir. A gente tem muita procura. Tivemos procuras de lojas para abrir em Campo de Jordão, em Gramado, em Pedra Azul. Tivemos proposta de franquia, né? Mas a gente não tem produção. Como é todo artesanal, não é como uma máquina, que você compra uma outra máquina e você dobra a sua produção. Quando é artesanal, você tem que contratar alguém, treinar alguém, a pessoa se identificar, funcionar, e daí uns 3 meses a pessoa vai estar produzindo a altura para ela realmente incorporar volume na empresa. Então, é um processo muito lento de crescimento. É realmente a passos O pessoal chega lá e fala, gente, mas por que vocês não querem vender pro cara daquele supermercado com a rede grande do Rio de Janeiro, de São Paulo? Pô, gente, eu vou encostar um caminhão aqui e vou lotar um caminhão por semana. Eu falei, tá, tudo bem, mas de que é que você quer lotar? Porque biscoito não vai ser você lotar um caminhão por semana. Ele falou, eu quero levar o produto de vocês não têm interesse? Não tem produção. Eu falei, não é interesse, não tem produção, gente. Muitas vezes a mão. A gente não vai botar em risco toda a clientela que tem até hoje, abrir ali, botar máquina e fazer e querer vender uma quantidade enorme, sendo que você bota em risco tudo que você construiu em 30 anos. Mas não é a ideia, entendeu? Porque tem mercados e mercados. Eles têm mercados que realmente o ganho dele é em produção, em quantidade. Existe, não tem problema. Não é errado um jeito ou outro, é só o nosso jeito. A gente é muito ciumento, a gente tem muito apego, é uma marca que cresceu muito com a gente, então a gente tem muito cuidado com ela. Então não é qualquer pessoa, qualquer proposta que vai chegar pra gente e falar, eu quero botar uma loja de vocês em São Paulo. Mas quem é a gente em São Paulo? Quem conhece a gente em São Paulo? A gente vai ser só mais uma marca de biscoito em São Paulo, que talvez vão ter que concorrer com o preço que o biscoito de São Paulo, com o biscoito de volume, maquinado. Então, você tem que pensar muito quando você tem uma marca que ela é muito pessoal, ela tem muita cara, ela tem muito a sua cara, a cara do seu lugar, a cara da sua família, a cara do seu nome. Então, quando você coloca isso aberto, você tem que pensar muito aonde você coloca, para você não destruir todo o tijolinho que você colocou a vida inteira e se transformar em só mais uma marca no mercado, que aí é onde muitas quebram. Abrem muito mercado, querem pulverizar, o mercado não absorve porque não te conhece, você não tem dinheiro para bancar um marketing maçante em rede nacional, para a pessoa comprar o seu produto como sendo uma coisa de valor agregado, e aí você se perde. Você perde, às vezes, a coisa que é mais fundamental para a gente, por exemplo, o nosso valor de ser artesanal, de ser caseiro, de ser esse tipo de biscoito, você acaba se perdendo e aí você quebra. Não dá tempo de construir de novo. Obrigado. Tá, eu tenho algumas perguntas para ir fazendo para vocês, eu vou ir fazendo, depois vocês vão... Se eu já tiverem falado, vocês me cortam. Principalmente para você. Quando a gente está no início de um negócio, nem sempre a gente vai ter lucro. Às vezes você tem que pegar e investir aquilo para conseguir crescer. Só que você não pode desistir, porque você abriu um negócio hoje, em 2 meses eu tive um dinheiro, mas ou eu invisto esse dinheiro para crescer, ou eu gasto, mas aí não cresce. Como que é esse processo logo no início de você decidir, tá, agora a gente vai pegar e vai investir esse dinheiro para lá na frente a gente conseguir colher os frutos disso? Não, quando a gente começou, era fazer e o pouquinho que sobrava era ajudar a custear na despesa da casa, nem pensava em investimento para... Tanto é que a gente levou uns 8 meses para fazer biscoito, então eu consegui comprar um fogão, de aquele grande, maior, que tinha um forno maior, que quando chegou lá em casa não entrou da porta. Era no carnaval. A gente no carnaval ficava em casa, não tinha dinheiro para sair de lugar nenhum, né? As 3 crianças. Aí o forno chegou, cadê? Agora, alegria, felicidade da vida, que nós tínhamos conseguido juntar um dinheirinho para comprar um forno que nós ia assar com mais facilidade. Só que não entrou na porta.
E agora, derrubar a porta e pagar pedreiro. Então, aí meu esposo trabalhou o carnaval inteiro, desmontou aquele fogão, que nem parafuso achava. Ele desmontando, ele levou o sábado e o domingo para desmontar, tirou tudo aquilo, botou o que é tudo ferro, depois no segunda-feira montou ele dentro, então entrou de pedaço. E ele montou ele no lugar. Então foi a primeira compra que a gente fez, que a gente se sentiu, nossa, agora nós vamos produzir biscoito, né? Era um fogão com forno maior que o de antes, era forninho desse tamanho. Então investia para o custo, quando foi entrando era pagar as despesas da casa. Eu sei que vocês falam que não existe concorrência, mas isso assim, no início, se você não tem um diferencial, querendo ou não, as outras lojas, elas acabam te engolindo. Isso é do mercado, pequenas, grandes, médias empresas. Qual é o diferencial de vocês? O que diferencia falar, não, esse é um biscoito da Clarice? Qual é a diferença? Qual é o diferencial de vocês? O diferencial nosso, a gente tem algumas coisas que parece muito simples, mas na verdade é muito complexo de você colocar em prática. A questão artesanal é um diferencial. Hoje em dia é muito difícil você criar algo artesanal e isso perpetuar por muito tempo, porque mão de obra é um negócio difícil de você fidelizar. É difícil você segurar alguém trabalhando para você. Então a pessoa aprende, ela vai embora. Então se a mamãe não tivesse todo o conhecimento de todas as etapas da fábrica, ela ficaria na mão de alguém que talvez fosse embora e levasse o segredo embora. Mas não, ela tem o segredo da marca, do sabor, da consistência daquele produto. E uma outra coisa que é muito, que é uma coisa que ao longo do tempo eu observei que também é muito difícil das empresas, é a acessibilidade. O nosso cliente ele tem acesso a gente. Ele sabe com quem ele vai conversar. Ele pode ligar para a Fábio, eu quero falar com a Claide. Então isso dá uma segurança muito grande, porque o cliente não está sendo enganado, ele não está sendo vendido gato por lebre. Ele tem segurança de que não, eu estou lá, eu falei para a Claide. Eu falei que eu comprei um biscoito e não estava bom, eu falei com ela. Ela falou que vai mudar essa receita e vai botar do jeito que sempre foi. Porque você trabalha com 25 pessoas lá dentro. É muito normal alguma coisa, vez ou outra, sair do seu olho. Você só tem 2 olhos e 2 mãos. Dá para você vigiar 25 pessoas o tempo inteiro. Então, o nosso cliente ele é muito vigia nosso. A gente tem muito cliente que chega lá e fala, mas é cliente tá com gosto diferente isso aqui, não tá? Então, ele consegue falar com a gente. Ele não vai ficar sem resposta. Ele não é uma empresa que ele vai falar e, sei lá, alguém do saque responde. Não, vai conseguir falar. Então, acho que isso é um diferencial muito grande hoje em dia, de você saber quem é o dono da empresa. E a gente atende todos que ligam, que vêm falar alguma coisa, seja para elogiar, seja para falar alguma coisa, a gente está sempre, eu e ela estão sempre aí para ouvir, para dar essa assistência. Essa segurança. Vamos lá, a marca de vocês hoje é enorme, reconhecida, só que tempo vocês falaram que é uma marca familiar. Você disse que até então vocês não têm estrutura para estar expandindo, mas pensando em médio e longo prazo, existe o interesse de abrir franquias, de levar a marca para fora, de levar a marca para outros lugares? Existe uma proposta, né? Um plano de marca, de levar para fora, a gente só não sabe ainda como. A gente não teve tempo ainda de pensar como. A ideia é sim, a gente quer que a Clarice chegue, não é porque é uma marca artesanal, a gente vê tantas marcas de biscoito que conseguem construir essa confiança ao longo do tempo e estão ali no mundo inteiro. A Lindt, aquela marca de geleia do Sul, que são meio parecidas com o nosso jeito de trabalhar e estão ali no mundo inteiro. Eu acho que tem um jeito. A gente ainda não pensou e talvez não seja para a nossa geração. Eu acho que a gente vai deixar para os corajosos que estão vindo ali nas próximas. A empresa de vocês hoje ela é estruturada. Eu acredito que o fato de ela ser estruturada dá uma segurança um pouco maior de você não pensar, pode ser igual, passaram pela pandemia, não precisaram fechar. Mas ao mesmo tempo, talvez o fato de já ter uma empresa estruturada, não vou dizer tire, mas diminua um pouco da coragem, talvez, de vão arriscar em algo totalmente novo que tem no início. Realmente, hoje, para vocês, é mais difícil falar, vamos tentar algo novo? Já que tendo um público estruturado, uma empresa estruturada, um mercado consumidor, ou não? Ou é válido, mesmo que talvez não agrade a todo mundo? Eu acho que você pensar em algo diferente é sempre muito legal. Você tem que estar pronto, pelo menos com alguma ideia, se o mercado mudar muito. Sei lá, a gente sabe o que pode acontecer amanhã. Pode ser que aconteça amanhã e sei lá, vamos lá, Deus me livre, mas vamos dizer, faltou água em Santa Teresa, acabou o turismo.
a nossa loja perde o sentido se o turista não estiver em Santa Teresa. Então, vamos acontecer uma catástrofe natural, Santa Teresa já era. Não tem mais ninguém que vai pra lá. Sei lá por quê. Sei lá, uma hipótese. Você tem que ter alguma coisa na sua essência que vai te levar da motivação do biscoito para motivar e fazer outra coisa em outro lugar. Você não pode ser tão fechado, você tem que aproveitar as oportunidades do meio, de onde você vive, mas ao mesmo tempo estar antenado daí. Tá, e se isso aqui der errado? Né? E se isso não funcionar? Se depois amanhã ou depois eu não puder fazer biscoito mais? Entendeu? Então é legal você ter essa ideia de início a gente está com a marca do café, a gente está com uma marca de uma proposta de umas linhas novas, porque dentro da própria empresa você inova muito, apesar da raiz ser a mesma, você inova em uma linha zero açúcar, por exemplo, que foi o que demandou do mercado, uma linha zero lactose, uma linha de presente, uma linha de uma embalagem diferente que vai agregar um outro tipo de produto com alguma outra coisa da região, casar o seu produto com uma coisa da região, que seja tipo um biscoito da região, o nosso biscoito, e pegar uma marca de vinho e vender junto. Então eu acho que você tem que estar sempre antenado, aproveitando ao máximo o que você tem sem custo, mas com a mente, tipo, eu tenho uma ideia aqui, entendeu? Tipo, se der errado aqui, eu vou conseguir fazer alguma coisa fora daqui. Sim, isso dá certo fora. Tinha até uma pergunta que as meninas tinham separado, mas elas acabaram não fazendo, que a gente tem aquela visão de que a partir do momento que você tem algo estruturado, você tem estabilidade financeira, todo mês vai estar entrando aquilo ali e tudo mais. Só que principalmente vocês que trabalham com essa parte de vendas, o mercado é muito volátil. Igual agora em junho você tem as épocas de festa, tem muito mais turista do que você vai ter em épocas de calor, que o público vai muito mais para a litorânea. Então como que é saber administrar igual? Olha, aqui a gente está tendo uma grande entrada, mas talvez a gente pode ter que dar uma segurada, porque a gente sabe que daqui a 2 meses a gente não vai ter essa mesma entrada. Como é administrar isso e criar estratégias para lidar com esse capital que entra e tem que ser investido ou tem que ser usado para alguma outra coisa? É a vantagem da sua história longa. Quando você tem 33 anos de história, você passou, acho que basicamente por 80% das coisas que poderiam acontecer. O que poderia acontecer de errado, vamos dizer, aconteceu. O que pode dar certo também já aconteceu. Então a gente tem um histórico. Então, quando você está na empresa o tempo inteiro, a empresa é muito a sua vida, o seu dia a dia, você sabe muito bem como que as coisas vão. Então, na época de baixa temporada no turismo, a gente investe em revendedor externo. Igual a gente tem galera que atende porta a porta em Vitória, Guarapari, Vila Velha, Colatina. Então, nessa galera. Quando vem a parte do turismo no inverno, aí a gente foca aqui. Então, a gente faz esse balanço. A gente tem como é que vai falar? A gente faz aí as pessoas às vezes falam, data assim, tá muita gente, fica. O próprio povo de comércio às vezes não se liga e vê uma data, às vezes não, mas é uma data que a cidade enche mesmo no inverno, porque a gente faz esse programa todo, então todo ano a gente já sabe direitinho o que vai. O que dá pra prever, a gente prevê. E o que não dá pra prever, a gente tem que E a gente, graças a Deus, a gente tem muito cliente local. Muito. A Santa Teresa é um povo que valoriza muito o nosso produto. Cidade toda, ao redor mesmo, é muita gente. Vejo o pessoal, às vezes, de Colatina, que vai para Vitória. Aí eles falam assim, eu queria ir para Vitória por um médico, ou advogado, eu vou levar filho pediatra. Assim, mas eu ia por lá, mas eu passei por aqui que eu tinha que pagar os biscoitos. Né? Vocês rodam por aqui, vai. Então é legal. Mais uma perguntinha. Vocês falaram que vocês lidam diretamente com o público. Isso tem uma coisa que todo mundo sabe, é que lidar com gente é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Aí a gente está num período com a inflação, com juros altíssimos, o preço das coisas aumenta, e você vai lá tem que aumentar o preço do biscoito, aí, nossa, mas como que as coisas estão caras? Semana passada eu vim aqui, tava valor X, agora tá Y. Como é pra vocês saber absorver e abstrair? Olha, isso aqui é construtivo, isso aqui? A gente veio conversando no carro sobre isso. De realmente muita gente que vai empreender, ou que vai trabalhar, que vai lidar com pessoas, né? Empreender é você saber lidar com pessoas. Então você tem que filtrar muito com o que chega a você. E para você lidar com o que chega em você, você tem que se conhecer muito bem. Tem gente que realmente não vai lidar bem com crítica. Não vai. É da pessoa, é uma coisa que ela tem que trabalhar com ela. Então não é questão do empreendedor são pessoas. Então quando você tem um produto que você precisa acompanhar a tendência do mercado, se o mercado subiu, você tem que encarecer o seu produto, o seu consumidor tem que entender por que você subiu. Não pode ser um mistério. Então tem que estar muito claro para você, não, eu estou subindo porque a matéria-prima subiu, eu não posso segurar esse preço. E se o seu consumidor vai deixar de consumir porque o seu preço subiu, não é problema seu.
é o seu consumidor que julgou que para ele ficou fora da realidade. Então, depende de você respeitar isso também, você não vai empurrar em cima dele. Você não vai diminuir o preço do seu produto porque o seu consumidor não pode pagar aquele preço, porque se você reduz, você tem que ter prejuízo e você não perpetua o seu produto e a sua marca. Então, como você tem que saber lidar, você tem que passar para o seu consumidor essa confiança, o seu consumidor entender, tá caro, mas também, né, eles são artesanais, eles usam matéria-prima de qualidade, eles não barganham matéria-prima, eles não exploram ninguém, eles não sonegam, eles não... Então, o seu consumidor tem que entender que, estando dentro da realidade do país, de onde você está, ele vai entender que o seu produto não pode ser barato. E é o que está acontecendo com o derivado do leite, não sei se você sabe aqui, né? Mas queijo parmesão é uma das nossas matérias-primas mais caras e a gente usa muito. Tanto é essa cebolinha que vocês viram ali. É muita coisa que é feita, é muito queijo. Aí o pessoal fala, mas vocês estão usando queijo? Vocês são dois